pela manhã eu queria estudar a palavra de Deus que se encontra no livro de Números, capítulo 22, versículos 21 a 38. Números, capítulo 22, 21 a 38. A palavra do Senhor nos diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. E então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. E o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. E então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você, para você bater em mim 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, e eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele. E então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. E então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. E então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? E aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. É interessante que uma mula falar, ou um jumento falar, é um milagre dos mais surpreendentes na Escritura. E ele foi registrado com um propósito. Ele era para ser surpreendente mesmo, porque havia um propósito: mostrar como às vezes supostos servos de Deus podem ser tolos em seus atos e palavras, e terem menos compreensão do que um jumento ou uma mula. O grande contraste desta história é que a mula sabia e era mais capaz espiritualmente do que um famoso profeta. E esse é o grande contraste dessa história. Por isso eu queria apresentar como esse contraste se desenrola aqui nessa história, e como é que ele pode nos ajudar, nós que nos chamamos servos de Deus,
a aprender a ouvir, perceber e discernir as coisas de Deus na nossa vida. Primeira coisa que é um contraste incrível é: uma mula pôde ter mais discernimento espiritual do que um profeta que perdeu o sentido da sua missão. E esse é o primeiro ensino aqui, primeiro contraste: o discernimento espiritual obscurecido. A mula foi capaz de perceber o anjo do Senhor, o profeta não. Não era o contrário que devia acontecer? O profeta tinha que perceber a presença de Deus, as manifestações do Senhor, a voz do Senhor, e não o animal. Mas o animal percebeu, mas o homem de Deus não. E a gente fica pensando, mas como é que pode acontecer isso? E o interessante é que 3 vezes se repete isso. Isso é uma característica de um hebraísmo, a gente chama de hebraísmo. O que é isso? Como não tem superlativo na língua hebraica, toda vez que se repete uma coisa 3 vezes, você está colocando o cúmulo do cúmulo, o máximo do máximo. Então, 3 vezes esse fato se repete. A mula vê o anjo, o jumento vê o anjo e o profeta não vê. E ele está dizendo, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Olha só, um profeta que não tem discernimento. E o pior ainda é que o profeta ficou indignado com o animal. E ele então fustiga o animal, agride o animal. E aí, a grande questão que surge aqui é: por que o profeta não foi capaz de discernir o anjo do Senhor? Por que ele foi menos sensível do que uma mula? E a resposta vem do contexto. Quando a gente começa a estudar o texto, a gente vai perceber que a resposta está ali, está clara. Balaão tinha perdido o sentido da sua missão. Qual é a missão de um profeta? A missão do profeta não é falar as coisas de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar a verdade de Deus. A missão do profeta não é servir a Deus servindo pessoas. Essa era a missão do profeta. Mas agora Balaão tinha mudado o propósito da sua missão. A sua missão não era mais glorificar a Deus, nem servir a Deus, nem servir as pessoas, nem anunciar a palavra de Deus, mas era tentar usar os seus dons para ganhar dinheiro e para crescer em influência, e não de fato servir a Deus. Tanto é que os inimigos de Israel estavam convocando o profeta para vir até o campo de batalha, onde estava para acontecer uma guerra, e ali então ele amaldiçoar. Eu vou usar uma expressão aqui bem brasileira, fazer uma urucubaca, uma macumba, alguma coisa assim, para que atrapalhasse o inimigo, e que espiritualmente ele fosse obstruído. E ele se deu ao direito de começar a ir naquela direção, porque aquele rei pagava bem. E então o profeta tinha perdido o sentido da missão. Ele não era mais profeta, ele virou mandingueiro. Por isso Deus queria que esse contraste fosse uma mensagem para a gente. Uma mula pode ser mais sensível espiritualmente do que um servo de Deus que perde o seu senso de propósito e missão. E aqui tem uma lição para cada um de nós. Deus tem nos dado dons espirituais. A Bíblia ensina que no momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo selou o seu coração, batizou você com o seu Espírito Santo, e você recebeu pelo menos um dom espiritual. A Bíblia também ensina que além dos dons espirituais, Deus colocou sobre a sua vida habilidades, dádivas divinas, que Ele colocou sobre você, para que Ele pudesse encher com o seu Espírito Santo essas habilidades para a glória dEle. Isso está claro na palavra de Deus,
quando o tabernáculo foi construído, e Deus diz assim: escolhe esse homem aqui, que eu não lembro o nome dele agora, escolhe esse homem aqui, porque eu o enchi com o meu Espírito Santo, com toda a capacidade para fazer o trabalho de couro, para fazer o trabalho de escultura, para fazer o trabalho artístico, porque eu enchi para a minha glória. Então Deus dá dons e dá habilidades, e Ele está dizendo: eu estou dando isso para que tudo isso seja para a minha glória. Mas em dados momentos, eu e você, servos de Deus, pegamos os dons, as habilidades, e ao invés de transformar para a glória de Deus, usamos para o nosso interesse. E é isso que estava acontecendo com Balaão. Por isso, Jesus vai ensinar para a gente uma coisa tão séria: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: eu estou te dando todos os dons, eu estou te dando todas as habilidades, eu estou te dando tudo, e você vai viver disso, eu vou te abençoar, mas primeiro eu venho lá em cima na ordem. Você tem uma missão: me glorificar e me honrar. Se você me colocar em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus está cheia de expressões assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o quê? E o mais Ele fará. A gente tem que entender a ordem das coisas. Quando começa lá no Velho Testamento falando sobre a verdade de Deus, ele diz: olha, tem um mandamento que é o principal: amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Porque se a gente inverte a ordem dos valores, ainda que eu conheça coisas a respeito de Deus e seja, quem sabe, um profeta, eu perco o senso da missão. E quando eu perco o senso da missão, eu me perco. Na minha vida, eu fui tentado muitas vezes a perder o senso da missão. Eu não sei você, vou falar de mim, né? Na minha vida já aconteceu isso. No meu primeiro ministério, teve uma reforma na casa pastoral, e naquela reforma acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro da reforma, ficou, para quando tivesse o dinheiro, fazer o box do banheiro. Era a única coisa que faltou. A igreja melhorou financeiramente, e aí teve uma assembleia onde se leu o relatório financeiro, e o relator da comissão de obras daquele tempo disse: olha, tem dinheiro, falta só colocar o box, então vamos votar para fazer o box. E aí, o que aconteceu? O presidente, eu saí, era o presidente, o vice-presidente não estava, o secretário assumiu a mesa, ele disse: não precisa votar, está aqui na ata, o que a gente pode fazer? Então vai lá e faz. Aquele irmão foi, fez as despesas, mandou entregar o box. Quando chegou a conta, o tesoureiro, que não estava na assembleia, disse: não pago. Não pago. Você não imagina a confusão que Deus deu. E eu fiquei com uma raiva que você não imagina. Eu tinha 21 anos naquela época. Eu fiquei com uma raiva, mas com uma raiva. E eu falei: nunca mais vou ser sustentado pela igreja. Esse negócio não dá certo não. É muita confusão. E aí então eu falei: vou montar um negócio. E achei um negócio: tocar a cantina da Faculdade Teológica de São Paulo. O dono estava querendo vender, eu falei: vou comprar. Não tinha dinheiro, arrumei um sócio. As coisas começaram a andar. Quando as coisas estavam andando, na noite anterior de assinar o contrato, minha esposa me perguntou: você tem certeza que é da vontade de Deus isso? Eu falei: está tudo dando certo, é maravilhoso. Mas esse é o propósito de Deus para a tua vida, tocar uma lanchonete? Você já orou? Eu falei: não. E aí fui orar, e Deus falou assim:
o sacerdote não terá possessão nessa terra, eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. Falei, estou fazendo tudo errado. Aí tive que desfazer todo o negócio. Mas dali em diante, outras vezes surgiram situações na minha vida, e eu tinha que pensar, para que Deus me chamou? Qual é o foco da minha missão? Isso glorifica o nome de Deus? Jesus está em primeiro lugar na minha vida? Porque quando a gente muda as prioridades da nossa vida, a gente se torna um profeta mais insensível do que uma mula. Está entendendo? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o alvo de Deus para a tua vida? Jesus está em primeiro lugar em tudo que você faz. O seu trabalho, os seus dons espirituais ou os seus talentos glorificam o nome do Senhor. Porque, queridos, missionários somos todos nós quando estamos ali da porta para fora. A nossa vida é para a glória de Deus. Nosso trabalho é para a glória de Deus. O irmão vende ovos, não é isso? O senhor vende ovos para a glória de Deus. O dia que o senhor parar de vender ovos para a glória de Deus, não tem bênção. A mula vai ser mais inteligente. Eu a mesma coisa. Eu não conheço todo mundo, podia olhar para cada um e falar: você existe para a glória de Deus. E quando a gente vive para a glória de Deus, Deus dá discernimento para a gente, Deus dá entendimento, Deus dá uma percepção da realidade diferente, os nossos olhos se abrem. Sabe, o que o Senhor queria ensinar é que nós precisamos, como servos de Deus, ter o foco no propósito que Deus tem para a nossa vida. Se você ainda não sabe para que você existe nesse mundo, é porque está faltando um pouquinho de comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Ele, Ele diz: vou te fazer uma bênção onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho, em qualquer lugar. Minha pergunta para você é: quem é a sua prioridade? Jesus de fato é a sua prioridade? Eu tenho um amigo que diz assim: você quer saber onde está a prioridade de alguém? Olha para a agenda dele e olha para o talão de cheque. Talão de cheque nem existe mais, né? Mas olha lá para as contas bancárias. Você vai logo saber quem é a prioridade. Se Jesus está em primeiro lugar na agenda, se Jesus está em primeiro lugar nas nossas finanças, se Jesus está em primeiro lugar na nossa família, senão a gente perde discernimento espiritual. Segunda lição desse texto, o segundo contraste, ele revela o cúmulo da dureza do coração. A história vai contar para a gente que está num determinado momento, ele não percebe o anjo, tá? Mas aí vem para mim o cúmulo da dureza do coração. Ele começa a ouvir uma mula falar e acha que é normal. Você já pensou? Quem tem um pet em casa aqui? Levanta a mão, vamos ver. Já pensou o seu pet em casa começar a conversar com você? E você vai olhar: não, normal, meu pet aqui está falando comigo. Ou você é maluco, sei lá, não é normal. Mas ele começa a conversar com a sua mula, com sua jumenta, e não percebe que algo extraordinário de Deus estava acontecendo. E o incrível é que não é só a mula que fala com ele, mas ele fala com a mula e responde. Meu Deus! Quando a gente lê a história, parece ridículo, até de improvável que é. A gente diz: meu Deus, como é que pode ser? Isso aqui é coisa de doido. Certamente, se isso acontecesse com você, você perceberia que algo inusitado, extraordinário está acontecendo, quem sabe até divino. Porém, se você é um profeta, deveria saber que algo de Deus está acontecendo. Se você é um servo de Deus, mas o servo de Deus havia se tornado tão duro de coração,
que mesmo uma mula falando com ele, ele não foi capaz de perceber os sinais de Deus em sua vida. Mas o incrível é que este inusitado, revelado nesse contraste, continua acontecendo com frequência, mais do que você imagina. Eu não estou falando que mula está falando todo dia, mas eu estou falando que sinais de Deus, manifestações de Deus, ações de Deus na nossa vida estão acontecendo, gente. E às vezes a gente é que nem Balaão, é tão duro de coração que não é capaz de perceber que Deus está tentando falar com a gente. Quantas vezes Deus tem dado sinais, feito milagres, revelado coisas extraordinárias, e as pessoas não são capazes de perceber os sinais de Deus nas suas vidas. E a gente olha isso na Bíblia, vai encontrar muitas vezes. Por exemplo, os escribas e fariseus nos evangelhos, eles sempre encontravam uma desculpa para os milagres de Jesus. Não criam que vinha de Deus. E quando eles se encontraram um milagre, que eles não tinham qualquer desculpa para dizer, realmente aconteceu um milagre, eles disseram, não veio de Deus, veio do diabo. Está na Bíblia, você pode procurar. Os nossos corações se endurecem. E por que ele se endurece? Por que o nosso coração se endurece? A Bíblia vai ensinar para a gente que os nossos pecados endurecem o nosso coração. Sinais ocorrem e nós não conseguimos perceber que Deus está falando, porque a gente não quer que Deus fale, porque a gente sabe que Deus vai mexer em áreas da nossa vida que a gente não quer que sejam mexidas, porque o nosso coração então endurece para fazer de conta que não é com a gente. Às vezes nosso coração se endurece porque nós somos teimosos, obstinados, porque a gente tem um plano, um projeto do nosso coração, da nossa alma, e a gente não abre mão deles, e não importa o que esteja acontecendo. Talvez o cúmulo da obstinação para mim aconteceu numa madrugada. Eu fui chamado para atender uma família, e essa casa estava com um dos membros da sua família endemoniado, literalmente endemoniado. Eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, é uma coisa horrível, tá? E então esse irmão me liga em casa de madrugada e diz, pastor, meu filho Walter está endemoniado, e a gente não sabe o que fazer com ele. E então peguei meu carro e fui para a casa desse irmão. E antes de ir para casa eu orei, falei, Deus, permita que o Walter tenha consciência, porque a Bíblia fala que se você expulsar um demônio, e essa pessoa não aceitar Jesus, e não permitir que Jesus seja o Senhor da sua vida, o demônio vai embora, mas depois ele volta 7 vezes pior, está na Bíblia. Então eu falei, Senhor, me permita dar consciência a esse homem, para que quando eu chegue eu possa pregar a palavra de Deus para ele. E eu pedi, Senhor, me dá uma palavra específica para ele, e Deus me deu uma palavra. E eu cheguei então na casa do Walter. Quando cheguei na casa do Walter, ele estava andando de 4 na calçada, que nem um bicho. A família toda estava dentro de casa e olhando pela janelinha, não sabe aquelas portas antigas que tem uma janelinha que abre assim? Eles estavam olhando pela janelinha, todo mundo. O seu Mário, que era o pai dele, estava aqui na janelinha, todo mundo olhando assim, colocando a cabecinha por trás para ver, e o Walter, um homem de mais de 40 anos, andando de 4 na rua. E aí eu encosto o carro, e quando eu encosto o carro, Deus ouviu aquela minha petição, e aquele homem se senta na calçada. Eu desço do carro e digo, Walter, ele diz, pastor, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse para ele, você sabe o que você estava fazendo aqui, a essa hora da madrugada? Ele disse, não, então vamos entrar na sua casa, que eu vou contar para você.
Aí ele entra comigo, eu digo para o seu Mário, abre a porta que eu vou entrar com o seu filho. E ele olha para mim, trabalho para botar ele para fora. E eu falei, pode deixar, vamos entrar. Aí entramos em casa, pedi para toda a família sair, eles sentaram ali na sala, e aí começamos a conversar. Eu falei, Walter, você sabe por que você está lá? Você sabe o que aconteceu? E comecei a explicar para ele a palavra de Deus, e dizer a palavra que Deus tinha me dado. Ele falou assim, Walter, Deus está te dando a oportunidade hoje de você ficar livre. Você estava possesso por demônios, os demônios estão te fazendo com um cara maluco, andando de 4 na rua. Hoje você pode ficar livre. Esses demônios estão aí por causa de pactos que você fez com Satanás, em lugares que você combinou coisas com entidades espirituais que são demônios. Por isso você está assim. E aquele homem olhou para mim inconsciente e disse, pastor, e de fato eu fiz uma série de pactos, porque o meu sonho é ser cantor popular, e por isso eu fiz pactos com o diabo, para ser um cantor popular. Se for para abrir mão do meu sonho de ser cantor popular, parar de beber e parar de fumar, então eu prefiro ficar com o diabo do que com Deus. Eu falei para ele assim, você vai ficar maluco, porque vai chegar uma hora que ninguém vai entender que você está endemoniado, e não vai adiantar expulsar os seus demônios, que vai voltar mais, porque você tem essa atitude, e o teu fim vai ser trágico. Ele falou, não faz mal, pastor, eu sei o que eu estou fazendo, eu vivo por causa desse sonho. Nem que uma mula falasse, ele era capaz de ter o seu coração quebrantado. Por que eu estou contando essa história para você? É porque às vezes nós nos tornamos obstinados com sonhos, com projetos, com alvos, esquecemos o que Deus está falando, e na nossa obstinação nós machucamos pessoas, nossa família está quebrada, nossa vida está quebrada, coisas vão acontecendo, e a gente nem se percebe que nós estamos fazendo parte dessas coisas, e Deus fala conosco, Ele dá sinais. Alguém na sua casa diz, ó, toma cuidado, você vai perder a sua família, e você vê isso acontecendo, cuidado, seus filhos vão se perder, cuidado, as drogas estão chegando, cuidado, cuidado, sinais e mais sinais. Mas mesmo que uma mula falasse, você não ouviria, porque você está tão endurecido e tão obstinado, que não ouve a voz do Espírito Santo falando com você. Eu já vi tanta gente assim, e dá vontade de chorar. Eu me lembro de um senhor, que chegou para mim e disse assim, pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim. Eu disse, qual é o assunto que você quer que eu ore? Eu estou vivendo uma crise muito séria. Ele falou, qual é a crise? Eu não sei se eu fico com a minha esposa ou se eu fico com a minha amante, e eu preciso que Deus me revele a vontade dEle. Eu falei assim, caramba, esse cara é maluco, e crente, hein? Membro da igreja, tem de tudo. Eu falei assim, meu amigo, já está na palavra, não precisa revelar não, está escrito aqui. Ele falou, mas eu preciso de uma sensação espiritual diferente. Eu falei, Senhor, quebra as pernas desse homem, arrebenta de uma vez, ele precisa de uma sensação especial. E tem gente que nem quebrando as pernas. Você está entendendo o que eu estou falando? Vem uma dureza, uma dureza, uma dureza, e a gente não ouve a voz do Espírito. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo ama você, tem um plano para a sua vida, e Ele tem falado ao seu coração de inúmeras maneiras diferentes, mas às vezes a gente não quer ouvir, e não quer fazer as entregas, nem que uma mula falasse. Que coisa! E às vezes a gente foge dos planos de Deus,
Foge. Porque a gente imagina que os planos de Deus não são os melhores para a gente. Como se a gente pudesse ter conhecimento do presente, do passado e do futuro como Deus tem. E quando Ele apresenta um plano para a gente, não é um planinho, é a melhor coisa que podia acontecer na face da terra. Porque Ele sabe todas as coisas e ama você. Lá no livro de Jeremias a Bíblia diz: bem sei os planos que tenho para você, planos de paz e prosperidade. Mas às vezes a gente olha e diz: não, Senhor, esse não era o que eu queria, esse não é o que eu queria. E aí a gente luta com Deus, e mesmo que uma mula fale, um jumento fale, a gente faz de conta que não foi com a gente. Tem um rapaz que estava orando para saber com quem ele ia casar, e ele tinha uma pessoa, naturalmente, não é? Que ele estava desejando casar. E então ele falou: Senhor, eu preciso de um sinal de Deus, se essa é a mulher que o Senhor preparou para mim. E ele então colocou a foto dessa pessoa na janela e disse: Senhor, eu vou abrir a janela, a hora que bater o vento, se a foto cair virada para cima, é ela; se a foto cair virada para baixo, não é. E aí ele ficou em oração, em oração, em oração. Bateu o vento, a foto caiu, ele olha e diz: Senhor, não valeu, vamos começar tudo de novo. Sabe, quando você não quer, nem Deus te convence. E essa história de Balaão está aqui para dizer o cúmulo do absurdo. Deus falar, a gente saber que Ele está falando, e a gente continuar duro de coração, sem perceber. A lição que está aqui é simples: faça só o que Deus mandar. É isso que o anjo vai dizer. Fale só o que vier do Senhor na tua vida, e deixa de lado tudo o que desagrada a Deus. Senão você vai ser tão tolo, que o jumento vai ser mais inteligente que você. É isso que a Bíblia está dizendo. E sabe o que é pior? É que o anjo do Senhor vai revelar aqui, nos versículos 32 e 33, algo muito forte. Ele disse: depois que Deus fala, e a gente endurece o coração, só sobra uma ferramenta para Deus que nos ama trabalhar a nossa vida: é o juízo dele. E o anjo do Senhor estava lá para impedir aquele homem de fazer bobagem, porque o juízo de Deus viria sobre ele. Está lá na Bíblia, leia lá o texto de novo. E às vezes a gente não entende por que às vezes a mão de Deus pesa sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus é um Pai amoroso, mas que a disciplina dele é parte do seu amor. Por fim, o terceiro contraste tem a ver com fidelidade. E aqui esse contraste é incrível. Ele diz assim, que a mula era mais fiel ao seu dono do que o servo de Deus ao Senhor dos senhores. E é isso que a história está mostrando. Por quê? Porque a mula estava disposta a se doar e até sofrer para abençoar o seu dono, enquanto o profeta só queria ser servido por tudo e por todos. E então ela aceita apanhar. Ela apanha a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez se joga no chão, e não se joga sobre ele, mas debaixo dele. Portanto, Jesus mesmo vai nos ensinar que nós não aquilo
se nós não formos capazes de negar-nos a nós mesmos. Se colocar sobre o altar. E ele diz: esse é o culto aceitável a Deus. É quando eu me coloco no altar de Deus. É quando eu me deixo tomar pela graça de Deus. Uma das cenas mais gostosas que aconteceu foi ver uma criança um dia no culto infantil chegando para entregar a oferta. Lá no culto infantil tem um momento do ofertório. E aquela criança foi e ficou do lado do gasofilácio. Gasofilácio é aquela caixa que a gente põe as ofertas. E estava lá. E o pastor das crianças viu que aquela criança não saía de lá. E chegou baixinho no ouvido dela e disse assim: tudo bem? Ela falou: tudo bem. E ela falou: o que você está fazendo aqui? E ela disse: eu vim me entregar para Deus. Na hora do ofertório, ela não tinha oferta, ela foi lá e se tornou oferta. Eu acho que do céu houve festa. A Bíblia diz que quando tem essas expressões, os anjos cantam. Eu não sei como é que é anjo cantando, né? Nunca ouvi anjo cantar, mas deve ser algo extraordinário, de louvor a Deus, porque aquela criança entendeu o que é culto. Culto é quando a gente se coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, está aqui a minha vida, Tu és o primeiro, eu existo para a Tua glória, o que eu faço nesse mundo só tem sentido se o Senhor for o Senhor da minha vida. Eu abro mão da minha obstinação e do meu controle para fazer a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida. E aí nós passamos a ser, de fato, adoradores do Senhor. Se você não é capaz de amar a Jesus a ponto de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, você nunca vai ser fiel a Deus. Se o seu eu, sua personalidade, está no trono da sua vida, a sua fidelidade só existirá para você mesmo. Você vai ser fiel a você, mais ninguém. Seus desejos, sonhos, interesses, é que você vai buscar e vai ser fiel a eles. Seus relacionamentos, se você não aprendeu isso, os seus relacionamentos serão manipuladores e não supridores. Porque você quer estar no controle de tudo, você é o dono, você é que manda, você é que faz. Mas quando Jesus é o Senhor da nossa vida, muda a nossa percepção de vida. A gente sabe para que a gente existe, a gente sabe o nosso papel dentro da família, porque a gente está lá para ser uma bênção no lugar que Deus nos colocou. A gente sabe o nosso papel no nosso trabalho, porque Ele sabe que Ele nos colocou lá para a glória dEle. A gente sabe que existe para que em tudo que a gente faça o nome do Senhor seja louvado, e somos abençoados. Para mim, a figura mais bonita das Escrituras, para a gente entender essa adoração e louvor, está lá no livro do Apocalipse. Tem uma cena incrível no livro do Apocalipse. É quando todas aquelas autoridades espirituais que representam ali, é claro que é uma linguagem simbólica que está lá no Apocalipse, representam os heróis da fé do Velho Testamento, do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, o povo de Deus do Velho Testamento, representado por aqueles 24 anciãos que estão lá.
e eles olham para a glória de Deus assentado no trono. Sabe qual é a reação deles? Todos eles tiram as coroas, e essa é uma coroa que foi dada por Deus para eles, porque a coroa no Apocalipse é algo que Deus dá, mas quando eles olham para a glória de Deus, eles tiram as suas coroas e lançam aos pés do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Adorar a Deus é se colocar sobre o altar. Adorar a Deus é deixar Ele ser o Senhor. Adorar a Deus é ter sentido e propósito na vida. Adorar a Deus é ser sensível espiritualmente. Adorar a Deus é falar, viver só o que Ele manda. Adorar a Deus é o sentido da vida. Eu queria nessa hora orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Às vezes, Deus abre os nossos olhos. É interessante porque, no contexto desse texto, ele conversa com a mula e não entende que Deus está falando com ele. Mas chega um momento que a Bíblia diz: o Senhor abriu os seus olhos. E quando ele abre os seus olhos, ele vê o anjo do Senhor. E ao ver o anjo do Senhor, ele cai aos seus pés. Talvez você tenha chegado aqui com o coração obstinado, insensível. Talvez mais duro do que uma mula. É duro dizer isso, mas é verdade. Mas hoje o Senhor está tirando uma venda dos seus olhos. E se você está enxergando o que Deus está falando para você, então hoje é um dia muito sério, muito importante. É o dia da gente cair de joelho aos pés do Senhor e dizer: Senhor, estou enxergando algumas coisas na minha vida que tem que mudar. Estou enxergando, Senhor, algumas coisas que o Senhor tem que construir. Eu tenho enxergado agora algumas obstinações que eu tenho que colocar sobre o teu altar, alguns medos que me impedem, que eu vou depositar, porque o Senhor tem que ser o primeiro na minha vida. E é nesse espírito que eu queria orar com pessoas aqui, orar para que o Senhor derrame graça poderosa. Eu creio num Deus tremendo, um Deus poderoso, cheio de graça, de milagres, de coisas extraordinárias, que pega a gente do jeitinho que a gente está, mas não deixa do jeitinho que a gente está, porque às vezes na nossa obstinação a gente deixou marcas pelo caminho que Deus vai ter que construir de novo. Só Ele pode fazer. E então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo hoje está falando, está na hora de responder. Se Balaão não caísse de joelhos, o que você acha que aconteceria? A oportunidade se passaria. Se Balaão tentasse negociar com o anjo e dizer: não, eu vou, obrigado pela dica, mas eu vou fazer do meu jeito, o que é que você acha que aconteceria? Então hoje não negocie, simplesmente obedeça. Se o Senhor está te chamando hoje, querendo fazer algo novo na tua vida, deixe a sua vida sobre o altar e deixe Ele fazer do jeito dEle, a vontade dEle. Há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando? Eu não sei quem você é, não. Talvez você seja um profeta, mas se Deus estiver falando com você, está na hora de ouvir, porque profeta também perde a sensibilidade. Então, se você é essa pessoa, vem para cá, eu quero orar com você, e simbolicamente você vai dizer: eu estou colocando a minha vida no altar hoje, estou colocando a minha vida no altar. Então, se o Senhor está falando com você, vem para cá. Se você está lá em cima na galeria, Deus falou lá na galeria também, viu? Se está falando com você, desce a escada em nome de Jesus, não se esconda do altar de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a tua vida. Ele tem algo para fazer na tua vida. Hoje é dia de entrega, hoje é dia de deixar o Espírito fazer a obra. Talvez tenha aqui uma família que a obstinação está em todo mundo, e a família é uma guerra total. Um briga com o outro briga com um, porque ninguém cede nada
Quando a gente coloca Jesus como Senhor da nossa vida, a gente aprende. Hoje é dia de restauração, de transformação poderosa, de graça de Deus. A gente cai aos pés de Jesus, mas não fica prostrado, porque Ele nos levanta pela sua graça, pelo seu poder. Quem mais o Senhor está chamando aqui hoje? Vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. Tem povo de Deus aqui que o Senhor está falando, então vem, pode vir. É hoje que Deus quer fazer algo extraordinário, extraordinário. A gente começa confessando. O que o Espírito Santo de Deus falou com você? Eu não sei, só você sabe, tá? Então agora coloca diante do Senhor o que Ele falou para você. Senhor, eu ouvi a Tua voz, o Senhor me falou isso, e hoje estou me colocando no Teu altar. Coloca diante de Deus os medos que você tem. Às vezes a gente tem medos dentro da alma, e pede para Ele: Senhor, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo outro, me ajuda nisso. Coloca diante de Deus a tua impossibilidade. Você diz: olha, eu sei que eu vou ser tentado, eu vou caminhar por aqui, essa faz parte da minha natureza, mas eu quero te dar autoridade para o Senhor transformar a minha vida. Manda o teu Espírito Santo agora e derrama graça sobre a minha vida. Manda o teu Espírito e deixa